Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Ito, boa tarde a toda a mesa diretora. Quero saudar os demais vereadores, de modo muito especial, agradecer o convite dessa casa, feito pelo vereador Alexandre Matias, de ter a oportunidade de estarmos aqui junto a essa Câmara de Vereadores, que tive também um momento importante na minha vida de 8 anos, mandato de vereador, também presidente dessa casa, e hoje retornar aqui para falar, depois da função de prefeito, falar sobre um trabalho à frente da Secretaria de Proteção e Defesa Civil também, creio que é muito importante. Quero agradecer o interesse desses vereadores. É um tema que normalmente só se discute quando a água sobe, quando a chuva vem e quando ela começa a entrar nas nossas ruas, nas nossas casas, e aqui eu acho que a gente tem a oportunidade de esclarecer um pouco sobre o que está acontecendo. Quero destacar aqui a visão que o governador Jorginho Melo tem de podermos fortalecer o debate em relação à questão da política de proteção e defesa civil, tanto que ele sempre destaca que a sua visão muito clara é que a gente invista muito em proteção, para que a gente possa fazer o mínimo possível de reconstrução, que é a base de todo o processo. E para isso, quero aqui tentar resumir muito rapidamente as ações. Quero pedir a todos que nos acompanhem também poder ver as apresentações que nós teremos na tela. Nós temos a nossa Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que ela trabalha muito claro na questão da inovação, da prevenção e da resposta. Em Santa Catarina, a gente tem uma Defesa Civil que tem buscado atuar muito mais antes para poder investir o mínimo possível depois. Claro que nós estamos no estado onde há uma recorrência de situações as mais diversas, enchentes, tornados, microexplosões, seca. Nesse momento no estado temos 51 municípios passando por seca, decreto de emergência de seca, especialmente na região oeste, centro-oeste do nosso estado, e nós estamos lá apoiando esses municípios. Inclusive o governador Jorginho Melo, de modo inédito, determinou que a gente iniciasse um programa de carro-pipa para esses municípios também. Estamos iniciando esse trabalho importante. Uma secretaria que está estruturada para proteger, atua em todas as regiões do estado, investe muito em tecnologia, formação e prevenção, referência nacional em gestão de risco e desastres. Ela tem um orçamento no ano passado de 159 milhões, e esse ano o orçamento foi para 303 milhões de reais, com o objetivo da gente poder atender ainda mais as demandas de proteção e especialmente de prevenção. E nosso investimento está muito focado nessa ação. Essas fotos, por exemplo, são da entrega de 22 veículos para todos os municípios da Grande-Polis e também com a entrega de 24 drones de alta capacidade, drones que voam à noite, tem detecção também de calor, para que a gente possa atuar nos momentos de desastre e poder atuar muito próximo aos municípios. E cada um dos nossos regionais, a Secretaria é dividida em 21 secretarias regionais de apoio nessas ações junto aos municípios. De acordo com cada região de município, nós temos um coordenador regional de defesa civil, e lá nós temos uma estrutura mínima para poder orientar e apoiar também os municípios nas ações de prevenção e resposta. Nós fizemos o maior simulado do Brasil de desastres naturais no dia 18. Vocês todos devem ter recebido, quem estava conectado em 4G e 5G, o Cell Broadcast, uma mensagem do alerta do simulado. E é importante o simulado para nós por uma série de ações. Participaram dele 250 mil pessoas, 212 municípios no estado, e nos trouxe aí a importante visão, por exemplo, de identificar que em alguns lugares do estado o Cell Broadcast não foi acionado, a operadora não acionou. E isso nos dá a condição de, no simulado, poder fazer as correções para que no momento real estejamos com ele pronto para proteger a vida do cidadão. Fundamental esse processo. Em relação às barragens e às obras do Vale do Itajaí, elas visam garantir a maior segurança para as comunidades do Vale do Itajaí e reduzir os riscos de enchentes. Para isso, nós estamos investindo aí cerca de 100 milhões de reais nessas obras, fundamentais em todo esse processo. A primeira delas, que já está em execução, é a barragem de Ituporanga, um investimento de 23 milhões de reais, onde nós estamos fazendo a substituição total das comportas. Em 2023, quem acompanhou a questão da enchente sabe que a comporta 4 e 5 estavam emperradas, né, e não tinham condições de fazer o fechamento
e nós já trocamos a comporta 4 e 5, agora estamos trocando a 3 e 2, e até setembro vamos trocar a 1, e vamos ter todas as comportas revitalizadas. E para isso, quero pedir para o Ari soltar o vídeo 1, que vai trazer um resumo aí das ações em relação a essa barragem, um vídeo do governador Jorginho. Em 50 anos, a humanidade conseguiu criar a internet, a cura de milhares de doenças e até o celular pessoal. Mas sabe o que não conseguiram fazer em 5 décadas? Uma manutençãozinha sequer aqui na barragem sul de Ituporanga. Pelo amor de Deus, essas comportas aqui ajudam a salvar cidades inteiras. Como é que deixaram desse jeito? Agora o trabalho segue intenso. A gente botou a mão na massa e 2 comportas já foram recuperadas. Entram em operação nos próximos 60 dias. Vamos recuperar todas elas, todas as comportas aqui e todas as barragens de Santa Catarina. Esse é o maior pacote de investimento de proteção civil da história. Estamos fazendo o que ninguém fez, porque era obra que não dava voto, sabe? Manutenção das barragens, limpeza de rio, tudo que estiver disponível pela engenharia para proteger as cidades, a gente faz. Esse povo do Alto Vale já sofreu demais. Tudo gente trabalhadora, que só quer segurança para as suas famílias. A gente vai continuar. Do mesmo modo, nós estamos fazendo trabalho de manutenção da barragem de Itaió. Pode passar o slide, Ari, por favor. Nós estamos com o status lá de manutenção elétrica concluída, já foi investido R$500 mil, e agora nós estamos fazendo todo o processo de troca de comportas. Lá são 7 comportas, vereadores. Todas as comportas serão trocadas, 100% delas com revitalização, inclusive da parte interna da comporta, dos dutos, todos trocados, para que a gente tenha toda a garantia. E o detalhe, com a troca da comporta da barragem de Ituporanga, ela vai ser automatizada, operada de Florianópolis. Com a troca de todas as comportas da barragem de Itaió, ela vai ser automatizada, operada de Florianópolis. E agora também, vamos pular o vídeo 2 para adiantar um pouco, Ari, eu vou para frente. A barragem José Botê, que me trouxe aqui nessa tarde. Aqui acho que é importante, antes de entrar na apresentação, destacar algumas questões. Há uma discussão em relação à importância de cada barragem. Para nós é importante a barragem de Itaió e Ituporanga? Elas ajudam também a diminuir o nível de enchentes aqui na nossa cidade. Mas, basicamente, a principal ação da barragem de Ituporanga é proteger Ituporanga, Aurora, Rio do Sul e Lontras. A principal ação da barragem de Itaió é proteger Itaió, Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul e Lontras. E também, por consequência, traz uma redução pequena, mas traz também uma redução pequena do nível do rio nas nossas cidades. Mas para Blumenau, a principal barragem que traz de 1 a 2 metros menos de água dentro do nosso centro da cidade, eu destaco que em 2023 nós tínhamos uma previsão de uma das enchentes chegar a 10,76. Eu liguei para o governador Jorginho Melo, à época, como prefeito, e eu pedi para ele fechar a barragem. E deu aquela confusão, inclusive com a comunidade indígena. Esse fechamento da barragem evitou que nós chegássemos a 12, 12,5 aqui na cidade de Blumenau. Ou seja, 10,76, 12,5 a 13 metros aqui na cidade de Blumenau. Mais de 1 metro nos foi poupado de água. Ou seja, teríamos água na rua 15 de novembro, teríamos água na Vila Germânica e em outros lugares da cidade de Blumenau. Então, a importância da barragem de José Botê para nós é fundamental em relação a isso. O governador Jorginho me deu total autonomia desde o primeiro momento. Vamos botar os slides, Ari, para que a gente pudesse fazer um trabalho muito próximo à comunidade indígena. Para isso, nós estamos lá em resposta a uma reivindicação de anos. E aqui eu não vou me alongar, mas a discussão com a comunidade indígena começou com o governo federal à época, em 1992. Virou uma ação judicial em 2003 e uma decisão judicial em 2013, contra a União e o Estado interveniente, ou seja, o Estado executor cobrando da União as ações feitas. E de lá para cá pouco foi feito. E o que a comunidade indígena exigia? A execução das casas, a execução de igrejas, a execução de estradas, já definida em decisão judicial. Disso nada foi feito. E o governador Jorginho determinou que a gente fizesse todo o trabalho, estivéssemos próximo à comunidade indígena, e já temos acordado e vai ser construído pela Prefeitura de José Botê, de
uma de José Botê, vão ser construídas melhor, 2 igrejas lá e 2 casas pastorais. Uma igreja em Vitor Meirelles e uma igreja em José Botê. Uma casa pastoral em Vitor Meirelles e uma casa pastoral em José Botê. 46 casas, 33 casas em José Botê, 10 casas em Vitor Meirelles e 3 casas em Itaiópolis. Construção de uma escola nova em José Botê. Reforma de uma estrada de 7,5 quilômetros. A licitação já está feita, só estamos aguardando a licença do IBAMA para poder executar. E tudo isso nos deu a autonomia de conversarmos, centrarmos com a comunidade indígena, e hoje temos um acordo e nos permite e com esse acordo nos permite fazer a manutenção total da barragem, inclusive a melhoria nas comportas. E aí eu queria pedir para o Ari passar esse vídeo também. Alô, Santa Catarina, chegamos em José Botê, especificamente na barragem. Por determinação do governador Jorginho Mello, nós estamos solucionando um problema que já vem se arrastando muito tempo, que é a comporta que não funcionava aqui. Vale lembrar que aqui a barragem de José Botê tem 2 comportas e uma não está funcionando. E a equipe, nesse momento, está aqui nesse fosso, a 60 metros de profundidade, fazendo o reparo técnico necessário para que a gente possa corrigir essa comporta e fazer ela em pleno funcionamento. Para que isso acontecesse, várias ações foram feitas. Limpeza do canal, a questão da limpeza das tulipas, para que a água pudesse baixar e a equipe pudesse estar aí nesse momento resolvendo esse problema da barragem. Também já estamos encaminhando o processo licitatório da reforma geral da barragem. E além disso, já contratamos a troca dessa tampa para garantir essa segurança necessária aqui, porque nosso objetivo é proteger e cuidar das pessoas. Deus abençoe Santa Catarina. Essa é uma ação importante, só para vocês entenderem, já estive 8 vezes em José Botê, em 4 meses. Cada 15 dias eu estou lá, acompanhando e conversando com os caciques. Nós temos lá 9 caciques, né, e um cacique geral, são 10. Então temos uma reunião periódica com cada um deles e avaliando as situações. E também estamos absolutamente afinados com o Ministério Público Federal, que está cobrando e que está acompanhando cada um dos passos, para que a gente, nesse processo, consiga, num curto espaço de tempo, começar a fazer as reais entregas, que é a construção das casas, que já estão em vias de processo licitatório pelas prefeituras. Isso agiliza e nos dá a condição de poder fazer as entregas. Deve haver mais compensações para a comunidade indígena, entre essas compensações, outras casas e outros serviços importantes. E o governador Jorginho Mello disse que não falta recursos para que a gente faça, além, inclusive, da decisão judicial. Então, aqui nós já saímos dos valores que a decisão judicial tinha. A decisão judicial tinha 20 casas, nós já estamos em 46. Só para vocês terem uma ideia da visão que o governador tem de que a gente possa resolver, de fato, esse problema e fazer as entregas devidas para toda a comunidade. Então, é um trabalho que exige presença, que exige conversa, que exige diálogo e que exige respeito. Eu acho que a comunidade indígena, ao longo desses anos, como eu relatei antes, teve razão de cobrar, não do como cobrou, destruindo a barragem, mas teve razão em ter questionado a ausência efetiva dos compromissos do poder público. O governador Jorginho Mello disse que vai cumprir e nós estamos cumprindo cada um dos itens com muita responsabilidade, entendendo que a barragem precisa ser acompanhada do começo ao fim e ela está pronta para atender a necessidade, especialmente do Médio Vale. E aí, quando eu falo do Médio Vale, entra Blumenau, entra Itajaí e principalmente os municípios dessa região que são diretamente afetados. Só para concluir, novas barragens, uma reflexão rápida, o vereador Diego me cobrou aqui, inclusive, né? Nós estamos trabalhando a construção de uma barragem em Botuverá, faltando apenas a licença final do ICMBio, uma barragem Mirim Doce, a de Botuverá são 140 milhões de reais, a de Mirim Doce são 90 milhões de reais, e a de Petrolândia são 70 milhões de reais de investimento. Então, são recursos importantes, já garantidos nos cofres do Estado, para que a gente possa fazer essas obras. Além disso, nós também estamos em projeto de barragem Braço Trombudo, 2 em Pouso Redondo e 2 em Agrolândia, para que a gente possa também ter mais ações de prevenção. Essas barragens, tirando a Botuverá, que está focada para a proteção no Médio Vale, as outras barragens estão focadas na proteção principalmente no Alto Vale, para que a gente tenha ali a garantia ainda maior para minimizar o máximo possível o impacto das cheias, onde foi muito afetado, especialmente em 2023. Nós também estamos fazendo um trabalho de desassoreamento dos rios,
que é fundamental nesse processo, é uma visão muito clara do governador, são investimentos que estão sendo feitos em vários pontos do estado, especialmente na região do Alto Vale, nesse momento, em Rio do Sul, em Rio do Oeste, e em breve estaremos fazendo Laurentino, Lontras e outros municípios. O Dr. Pedrinho, inclusive, entregou no Santa Catarina levado a sério ontem um pedido para fazer desassoreamento do rio em Dr. Pedrinho, também já foi aprovado pelo governador Jorginho Melo. Então, outras ações nesse sentido estarão acontecendo. Presidente, o senhor me concede mais um tempinho para concluir? Concedo mais 5 minutos para concluir. 2 minutos do Azarim e mais 3 da mesa. Obrigado. Dentro dessa questão, outros municípios estão sendo colocados aí também para apresentar os projetos, porque não está faltando recurso de apoio do governo do estado. O que está faltando nesse momento são os projetos. Inclusive, foi feita uma legislação para limpeza e desassoreamento, dispensando de licença ambiental, porque ele não tem impacto, ele só vai restabelecer o rio ao seu leito normal, né? Então, esse é um ponto importante já em prévio acordo, e o governador Jorginho Melo está assinando um decreto essa semana garantindo essa regularidade. Além disso, né, eu quero pedir para o Ari passar o vídeo sobre o desassoreamento, e aí eu vou concluir sobre uma fala dos diques aqui em Blumenau. Que tem pescaria de tudo, até de geladeira, de pneu. Aqui, infelizmente, tem de sobra. Esses são só alguns exemplos de lixo que retiramos dos rios Itajaí do Oeste, Itajaí do Sul e Itajaí-Açu. Isso durante o maior pacote de limpeza que Santa Catarina já realizou aqui na região do Vale. Tem a ação do homem, mas também tem a ação das enchentes, que levam esse lixo para o rio e percorre boa parte do estado, até chegar ao mar. O problema é quanto mais lixo, menos escoa água. Os rios ficam entupidos e começa a invasão nas cidades. Uma das nossas frentes é aqui em Rio do Oeste. É obra que ninguém vê, por isso que os políticos das antigas ignoravam. Lembravam só quando chovia demais, enchia as cidades, fazia o povo sofrer. Ainda temos muito trabalho pela frente para resolver tudo isso, mas já começamos e não vamos parar. Só nesse pacote de limpeza e desassoreamento já foram investidos 20 milhões de reais. Né? Um pacote importante para garantir e estabelecer o leito do rio Itajaí-Açu nessas áreas onde foi muito afetado. E aqui já tem o balanço desses investimentos, dessas obras. E para terminar, nós estamos aí fazendo um trabalho importante de instalação de novos pluviômetros e estações meteorológicas no estado. Nós contávamos com 42, vamos para 150. Né? Então, de fato, garantindo, nós tínhamos praticamente só esses pontos em vermelho, que ali nós tínhamos instalado na região do Médio Vale e do Alto Vale do Itajaí. Hoje estamos nessa perspectiva até o final do ano, instalando no estado inteiro, ou seja, garantindo aí a cobertura com pluviômetros e estações meteorológicas do estado inteiro. Investimento aí de quase 20 milhões de reais, considerando manutenção e outras ações. E aí temos os radares. Estamos prospectando um novo radar para Grande Florianópolis, que também deve ser um investimento aí de 20 milhões de reais. Basta definir o local para que a gente tenha uma cobertura, especialmente das nuvens na altura do mar, que é um dos pontos a ser melhorado em relação ao acompanhamento pelos nossos radares. E, claro, temos os kits de pontes, que são entregues no nosso estado, já foram entregues no mandato do governador Jorginho Melo, 534, 167 kits de concreto e 367 kits metálicos oriundos da ponte Hercílio Luz. E os diques em Blumenau. Nesse momento, nós temos um investimento sendo feito no dique da Vila Nova e no dique da Fortaleza de 12 milhões e 700 mil reais para melhorar ainda mais, com a colocação de motobomba, de gerador, de inversão no dique da Fortaleza e motobomba, e a instalação no dique, mais uma motobomba no dique da Vila Nova, melhorando o desempenho. Recebi também o vereador Almir Vieira com um pedido para análise técnica de implantação de um dique na região da 1º de janeiro, que é uma avaliação técnica que precisa ser feita para a gente poder ter acompanhamento próximo em relação a isso. Acho que é uma boa possibilidade, mas precisa ter uma análise técnica, e nós estamos fazendo nesse momento o financiamento do Banco Mundial
com esse financiamento do Banco Mundial, a gente vai poder fazer vários outros estudos em relação a isso. E no dia 13 agora, estou indo para o Japão com o governador Jorginho Melo, né? E na ida para o Japão, uma das visitas, além de todo o trabalho de prospecção de outras ações do governador Jorginho, uma das visitas é na JICA, esse banco japonês, para que a gente possa, junto à JICA, pedir a atualização e a revisão de todo o projeto JICA, que é de 2011, vereador Lanzarin. Então, de 2011 para cá, ele passou por sérias mudanças. Várias ações foram feitas sobre elevação das barragens, os diques foram aperfeiçoados, mas outros não foram feitos. Por exemplo, o canal lá em Itajaí, o canal extravasor de Itajaí Navegantes. Ele é possível ser feito hoje? Na minha opinião, não. Então, precisa uma reanálise. Então, são várias ações importantes. Mas, para concluir, quero agradecer aqui o convite do nosso vereador Alexandre Matias, a aprovação de todos os vereadores, agradecer aqui o vereador Almir, vereador Matias, vereador Marcelo Lanzarin, vereador Bruno Cunha, né? Enfim, todos os vereadores, não vou me alongar, porque meu tempo se expirou aqui. E, presidente Ito, obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar esse momento especial aí também desses investimentos do governo do Estado na prevenção e proteção do nosso Estado. Deus abençoe a cidade de Blumenau, Deus abençoe a Santa Catarina. Obrigado.